Pode ser a partir de agora, tá? Agora já vai valer. A gente tá tentando imitar mesmo, né? Podcasts e tudo mais. Então, botar uma televisão... Botar não, a televisão já tava aqui, né? Mas botar uma coisa passando aí, né? Tem a tentativa de depois jogar esse conteúdo para Instagram, YouTube, os temas que a gente vai conversar, né? Essa coisa de a voz dos professores, a ideia desse podcast, desse vídeo aqui é dar voz para professores, a BNCC, as visões e as opiniões dos professores a respeito dela, documento orientador, organização da aula, são temas que vieram aí ao longo da pesquisa e a gente está conversando agora. E eu procurei botar essas coisas aqui, né, para irem passando, porque assim a gente vai tendo um guia que está aqui com a gente e a gente imita essa estética do podcast atual. Essa é a ideia nesse momento. Feita essa pequena, né, brincadeira aqui de introdução, queria agradecer professor Glauber, professora Charlísia, professores de educação física aqui do estado de Rondônia, o Glauber representando a rede federal, Charlísia a rede estadual, e a ideia hoje era bater papo sobre esse tema, essa BNCC e como chegou, o que está acontecendo, como é que bateu para a gente, o que a gente entende desse documento. Eu estou no meio desse processo de pesquisa que eu estou falando com muitos professores, estou estudando bastante, estou me aprofundando nisso, mas é muito legal ter a voz de verdade da gente, não só a parte, né, analisarei muita coisa ainda, mas como é que a gente está entendendo? A ideia é que outros professores também cheguem nesse vídeo e falem, poxa, né, tenho essas mesmas questões, entendo coisas parecidas, ou, puxa, acho que não é bem por aí, é por outro lado e tudo mais. Então, de cara, assim, né, oi, bem-vindos, obrigado. E o que vocês acham dessa história? Como é que esse documento chegou para vocês na escola? Essa ideia dele ser um documento orientador, vocês entendem dessa forma? Ou vocês usariam essas palavras para designar o documento, a BNCC? Lembrando que esse formato aqui, dá para a gente complementar o outro, te dar uma interrompida, não precisa ficar aguardando calmamente até o final, né, de toda a explanação, mas o que vocês acham disso? Vem orientando a prática de vocês? Sim. A BNCC, ela chegou em 2017, né? Então, para nós na escola, 2018, porque foi bem no finalzinho, e foi uma estranheza, né? Na verdade, não me lembro direito se eu já estava sabendo que haveriam mudanças na época que eu recebi o documento na escola, mas era até uma outra escola que eu trabalhava diferente da que eu tô hoje, mas foi uma coisa assim, chegou esse documento, no início do ano foi apresentado e o seu plano anual agora tem que seguir isso aqui. Tipo, cumpra-se. Cumpra-se. Aí é um documento extenso e cada pedacinho dele você tem que refletir o que você está lendo ali, porque trazia ideias novas, né? Trazia palavras diferentes. Conceitos, né? Filosofia. Fruir. Né? Tudo isso. Não era um verbo que a gente estava acostumado a Ele pensar. É muito rico, né? Ele é rico demais. Eu gosto. Eu gosto, acho necessário. Eu acho que o mundo está mudando e a maneira da gente ver o ensino, não só a educação física, né? Mas o ensino, ele precisa mudar, ele precisa acompanhar, né? A gente vem de uma educação assim muito encaixotadora e agora a proposta do nosso mundo atualmente é desencaixotar, né? É você ser um ser humano mais livre, garantir o que está lá na Constituição, né? A proposta da BNCC foi trazer esse direito, tentar colocar ele em prática, né? Só que ele foi colocado assim, né? Não houve uma preparação para receber esse documento. A gente precisou olhar ele e tentar se virar com um plano anual em cima dele, e foi uma loucura, e
Eu acho que vai funcionar. Eu acho que a gente ainda vai chegar no uso legal desse documento. Ele é norteador, sim, ele serve para isso. Na prática, ele tem sido útil para uma reflexão, né? A gente estava acostumado com os PCNs, né? Que era ciclo e era conteúdo. Você se E limitava que não ao era conteúdo. mandatório, né? Não era uma coisa assim. Não Ele era era uma obrigatório. referência, ele era um Exato, parâmetro que não era para exato. necessariamente Cada um entrar. fazia na prática aquilo que queria, né? Até a chegada da BNCC, que aí já era obrigatório. E é uma proposta totalmente diferente. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, eu acho muito legal estar aqui e parabenizar o trabalho, porque eu acho que é assim que a BNCC ou qualquer outro documento que venha a surgir ao longo da nossa história, né, educacional aqui vai se desenvolver, né? É a partir da conversa, do diálogo, da troca e é um pouco aquilo que você falou, né, Flávio? A ideia é que nós estejamos todos juntos, né, e conversando a respeito do documento para a gente ir se acertando e conhecendo o documento, mas mais do que isso, e entendendo a nossa possibilidade ou as nossas possibilidades de prática a partir de um documento que é orientador, né? De fato, né? Dá para a gente entender como orientador. E eu acho que isso é importante da gente perceber, né? Que esse documento ele pode nos ajudar a construir de maneira muito contextualizada, né, a nossa prática pedagógica, seja na região norte, na região sul, sudeste e assim por diante, né? Então, a vinda da BNCC me parece ser uma vinda importante, né, para o ciclo ali de desenvolvimento da educação brasileira, mas que, como todo processo de mudança, precisa de reflexão, né? E, e eu acho que para nós que estamos ali no chão da quadra, né, como muitos gostam de dizer, é importante a gente estudar, é importante a gente se aproximar desse documento e fazer essas reflexões. Eu vou falar um pouquinho daquilo que eu entendo, né? Então, só para contextualizar, eu sou professor da Rede Federal e eu trabalho especificamente no ciclo do ensino médio, né? Técnico. Técnico, exatamente. E isso é importante. É importante, tem uma, Sim, tem uma uma diferença. diferençazinha nesse sentido. Tem uma diferença ali bastante grande. A BNCC vem para nós do ensino médio técnico de uma maneira um pouco complexa, né? No sentido de que, infelizmente, não leva em consideração todo o trabalho que vem sendo desenvolvido e pensado historicamente para o ensino básico técnico e técnico Profissionalizante. profissionalizante. Então, para nós, né, especificamente, eu sei que quem vai assistir, não, a grande maioria não e não trabalha nesse Nicho, contexto, esse nicho, né, contexto. ensino, mas é importante a gente saber de maneira geral. Uhum. Então, o que nós estamos fazendo? A vinda da BNCC para a gente não foi tão interessante, porque, infelizmente, ao meu ver também, né, o ensino médio, o que é proposto no ensino médio na terceira versão, que foi a versão final, fica aquém daquilo que o próprio documento apresenta de objetivo. Ali então, no começo, né? No começo do documento, eles dizem que a BNCC ela é importante para o desenvolvimento ali, né, da educação, e eles frisam que é muito importante para o ciclo ali do ensino médio, né, o momento do ensino médio, uma vez que o nosso país tem um problema com o ensino médio, né? As pessoas, por conta da nossa vida socioeconômica e tudo mais, e cultural também, faz com que exista um esvaziamento ou uma falta de aproximação dos adolescentes no processo de ensino básico, né? Na parte do ensino médio. E, em teoria, eles dizem que o documento
ajudaria nesse processo de fazer, de fato, os adolescentes estarem mais próximos desse processo de ensino. E é contraditório, porque, ao meu ver, o tratamento que eles dão para o ensino médio dentro do documento é aquém do que ele poderia ser. Né? Teve muita coisa nos grupos focais assim que apareceram do destaque da diferença da base do fundamental para o médio, assim. Do quanto a base do fundamental ela realmente ajuda, traz coisas interessantes para muitos professores, e do quanto a base do ensino médio deixa os professores confusos em vários sentidos, porque mas o que ela está, né, o esforço, acho que teve uma frase dessa assim, tem que ter um esforço muito grande para enxergar a educação física lá dentro, porque meio que não tá, né? Eu acho interessante porque o documento ele traz para o ensino infantil e fundamental, né, traz uma estrutura interessante. Eu acho que nós tivemos um ganho, né, a área tem um ganho no sentido de deixar mais às claras e mais bem estruturado o que é essencial para a educação física, Os ou o que objetivos. poderia ser essencial para a educação física, né? Sim. Então, acho que os conhecimentos, as aprendizagens, né, que a educação física oferece ou pode oferecer, né, para a população, para quem está no processo ali de escolarização, ele é muito grande, né? E talvez na prática, historicamente, nós ficássemos meio perdidos, né? Porque tem tanta coisa e as sistematizações de todos esses conhecimentos eram muito pequenas, né? A gente não tinha um exercício, né, de sistematizar isso. E nesse sentido a BNCC, ao meu ver, ajuda muito, porque traz ali os conteúdos, né, algumas temáticas muito importantes, né, da cultura corporal de movimento, então deixa muito explícito Aventura. ali quais são os elementos, né, da cultura corporal, e ao mesmo tempo os conhecimentos dentro de cada um desses temas, né, e isso é muito interessante. E ao mesmo tempo trazem especificamente de o que se espera, né, do aluno e de conhecimento desenvolvido ao longo desse processo para cada um desses conteúdos e tal. Já no ensino médio isso não acontece, né? Então houve um esvaziamento, né? Se a gente vê as versões, porque ela passou por um processo coletivo de construção e tal. E a terceira versão, que foi a final, me parece esvaziada nesse sentido, né? Porque a gente... É óbvio que é possível ver a educação física, mas é muito pouco para aquilo que poderia acontecer, né? Então, a gente vê a educação física explicitamente, talvez, em uma das habilidades das ali, das competências, né? Das linguagens. Então, eu acho que a gente perdeu nesse sentido, né? No ensino médio, né? No ensino médio. Tá? Diferente do ensino fundamental, que eu acho que o documento serve muito, como uma base muito interessante para a gente discutir, para a gente construir os nossos currículos. Acabou a gasolina quando foi chegando no ensino médio, será então? Eu acho que tinha um outro, o que aconteceu? eu acho que tinha um outro contexto ali que talvez nem vale a pena agora a gente mergulhar, porque se a gente mergulhar nele, a gente vai virar podcast desses de 5 horas da galera que tem aí. Mas tinha um contexto político maior, né? Pensa que o novo ensino médio estava ao mesmo tempo sendo gestado e ele entrou como uma medida provisória, como uma medida provisória. Sim. Se a BNCC teve versão 1, versão 2, versão 3 discutido, vai para a população, vai para a comunidade educadora, volta, redige, comissão de especialistas e tal, ao mesmo tempo, paralelo a isso, teve um novo ensino médio que chegou através de uma medida provisória em 2017. Tipo, zero discussão. Nunca teve isso em outro documento dessa natureza. Foi mesmo. Então, assim, meio que, e aí sem ingenuidade nenhuma, existe uma questão maior política de interesses que está sendo construída. Então, assim, minha impressão é que o interesse no ensino médio, você falou, acabou a gasolina? Não, talvez tenha acabado o interesse de fazer o ensino médio como antes vinha sendo pensado. Mas, e saindo um pouco disso,
é muito interessante uma coisa que, vou usar uma expressão que você trouxe agora há pouco, né? A gente precisa ir saindo da caixinha, desencaixotando, indo além, por conta de questões do mundo atual e de Sim. que eu concordo absolutamente. Eu reconheci, eu vi exatamente essa fala do quanto a BNCC amplia horizontes, estou falando do fundamental, basicamente, amplia horizontes para os professores, mas foi um pouco estranho para mim receber isso, porque antes de conversar com os professores, as ideias que eu recebia, muitas vezes, né, normalmente em tom de crítica, era que era um documento limitador. Poxa, ter um documento desse que diz o que a Por gente ser tem, obrigatório, por né? ser obrigatório, tal, tal, tal. Mas me parece que na prática, a maioria das pessoas, ou pelo menos a maioria das pessoas com quem eu conversei, e aí talvez isso seja um elogio para as pessoas com quem eu conversei, porque né, são pessoas que estão se debruçando, estão entendendo, estão refletindo a própria prática e tudo mais, estão entendendo a BNCC como isso, essa fonte inicial para que dela venham currículos de redes, referências para os seus planos, para suas aulas, mas não que aquilo seja algo limitador, encaixotador. Muita gente tá. Eu acho que não é, porque ele não vem assim, trabalhe isso. Ele te entrega qual é o. Assim, eu preciso dizer primeiro que a parte da BNCC que eu coloquei em prática até hoje é de sexto ao nono ano, né? Então a minha realidade vai ser muito diferente da realidade de vocês. A minha prática Ensino médio. é porque eu ainda, desde que a BNCC nos foi colocada, eu não estive no ensino médio ainda. Então eu estou há muitos anos já, há mais ou menos uns 10, só com ensino fundamental, sexto ao nono ano. Né? Então, a prática é diferente, o meu cliente é muito diferente do ensino médio, as expectativas, a fase que ele está vivendo. Então, sexto ao nono é aqueles alunos mais animados, né? Mais abertos, Que não amam estão a tão educação preocupados física, em normalmente. transpirar, né? Então você consegue quase tudo que você propõe, pelo menos de sexto ao oitavo, você tem sucesso na aceitação, né? Então você consegue trazer coisas novas e envolver eles com mais facilidade. Então, entre sexto ao nono ano, eu senti a BNCC abrindo, porque ela não me obriga a trabalhar nenhum tipo de conteúdo. Ela me diz quais os objetivos que eu tenho que atingir em cada trecho. Você tem uma relação, acho que muito interessante, né? Porque você falou 10 anos. Só De sexto a nono. tive ensino médio antes. Aí Beleza, mas os saí, últimos 10 anos, sexta. sexto ao E nono. aí, você tem os últimos 5 anos, talvez, aí, com a existência da BNCC, Sim. e os primeiros 5 anos sem. Você percebe uma diferença Muito. nesse trajeto, nessa sua trajetória, assim, a primeira metade desses 10 anos, né, sem a BNCC, e com ela. Era mais fácil de documentar. Era mais fácil de documentar. Como assim? Era assim, era esse o conteúdo, você ia montar o seu planejamento anual, era uma coisa assim, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Pronto, você seguia tranquilão aquilo ali, pouco reflexivo, entendeu? Você só seguia. E agora o BNCC te jogou uma responsabilidade maior, que ela te diz o que você tem que atingir. Agora, como você vai atingir, aí é da sua competência. Sabe uma outra coisa muito legal? Exatamente nesse ponto que apareceu nos grupos focais, e tem bastante a ver com isso aqui, professores dizendo que, poxa, minha gestão, minha direção, coordenação, não tinha ideia do que era educação física. Então, assim, Verdade. qualquer coisa que eu fizesse, para qualquer lado que eu fosse, Isso. tava ok. E agora, de certa forma, existe um documento que a pessoa não precisa mergulhar nos artigos da área, na produção científica da área, mas existe uma referência que a comunidade escolar minimamente sabe o que esperar, né? Isso é legal. Isso é legal, porque, né, eu tô dialogando com alguém e tem alguém que espera alguma coisa de mim, né? Eu acho isso Eu não sei se interessante. sabe, mas com certeza sente. Como assim? Veja bem,
a criança não leu a BNCC, um exemplo. O pai da criança dificilmente leu a BNCC, só Sim. se a gente está falando de um filho de um professor ou algum estudioso da área, Sim. né? Mas ele sente, porque a demanda está aí. Não adianta mais você chegar e impor algum tipo de atividade eternamente daquele jeito, né? Igual a gente teve um congresso agora no estado, que o palestrante falou do Quarteto Fantástico, né? Que é um termo Futsal, quase um chavão handebol, já da isso. área, né? Futsal, handebol, basquete e vôlei, o Quarteto Fantástico. Não adianta. Normalmente um por bimestre. Um por bimestre. Não adianta você chegar só com Aí a escola isso. vira trimestral, acabou com o plano do professor, que ele Isso. tem que tirar um. Meu Deus. Minha época era dar a bola para os meninos e vai para quadra. Ainda existe. Isso chama, aí não é o Quarteto Fantástico, isso é o rola-bola. Rola-bola. É a estratégia rola-bola. Realmente minha vida, minha visão de como aluno da educação física É triste. dar a bola, vai para quadra. Senta na arquibancada. Se você ficar ali, tá ótimo. A minha filha estuda no SESI, né? E eu vejo que é diferente. Essas coisas assim, Sim. Nós estamos eu sendo fico cobrados. reflexivo. Cara, como isso é legal? E como pai, isso é legal? Você bate bem? É bom isso, né? É bom entender Gente, isso. muito bom. Então, só fazendo um contraponto, né, com o que você diz, assim, principalmente dessa relação PCN e BNCC, né, que são os dois documentos talvez mais importantes para a gente ali nessas últimas décadas. Quando é maluco pensar, mas o PCN me parece que oferecia a possibilidade ou demandava, ao meu ver, uma reflexão maior do professor. Porque lá estavam colocados os conteúdos só. Né? Era mais abertão, né? São as lutas, é a cultura corporal de movimento e tal, não sei o que, né? E vinha com alguns conceitos, né? E não ficava especificado exatamente como a BNCC traz os objetivos, né, as habilidades, as competências e tudo mais, né? E aí eu acho que fazia e demandava uma reflexão um pouco maior. Por quê? Porque eu acho que agora está tudo muito estruturadinho. E eu não sei o que vocês acham, mas eu fico meio receoso. Porque, assim, é muito legal, óbvio que é. Né? Você vê tudo organizado e vê os caminhos possíveis de serem trilhados e tal. Mas eu acho que tem essa questão também, né? Que a gente precisa tomar cuidado. É usar o documento como uma forma de se pensar a própria prática a partir do contexto que a gente vive, né? Então, olhar para aqueles temas, olhar para aqueles conhecimentos e olhar para o local onde nós estamos, os estudantes que estão conosco e tal, e ver quais são as relações possíveis disso tudo, né? E eu não sei se desse jeito ele demanda a reflexão necessária. Entendi. Né? Você entendeu? Eu entendi. Eu não sei se você concorda, mas não, eu concordo. eu acho que o seu ponto de vista ele está trazendo um monte de novidade para mim, porque vocês estão num outro lugar de ação, né? Diferente. E eu tô lá na basezinha, então é muito diferente, muito diferente. E a questão política, igual vocês colocaram, eu não tinha me atentado a isso. Mas exatamente foi nesse período que ele chegou. E o ensino médio é o que vai cair no mercado de trabalho, já, logo mais, né? E aí, não sei o que como tem muitos anos que eu estou só no fundamental, quando eu estudei ela inteira, foi tanta coisa que eu não cheguei a refletir o ensino médio nesse nível que vocês estão refletindo, porque eu não cheguei a atuar lá, não me impactou ainda, né? Mas eu entendo o que você falou. Achei legal. É engraçado porque, assim, nós, né, que estamos no ensino médio e tal, e a gente lê o documento, por um lado, a gente acha que teve um esvaziamento, né, porque não apresentam ali possibilidades maiores, né, para olhar a área. Você achou que ficou meio pobre? Porque você não tem a educação física. As vivências corporais mais
está colocadas. dito lá, né? Ó, então a gente vai trabalhar com tais temáticas e tudo mais, mas diferente do ensino fundamental, a gente não tem ali as habilidades e as competências, não existe a sistematização e tudo mais. O que é curioso, porque não ajuda como ponto de partida para muita gente, né? E eu entendo que isso é importante como ponto de partida para muitos de nós professores, né? Talvez pela falta de contato com as discussões, ou por outros motivos. Mas, ao mesmo tempo, nos força a sermos mais reflexivos a respeito da nossa prática. Que é o que você vinha falando do PCN, que tinha essa Exatamente. característica mais Exatamente. aberta, que Exatamente. exigia mais do professor, assim, Uhum. você tem que chegar dessa amplitude que está Sim. sendo proposta, tem que destrinchar isso para fazer chegar na sua unidade aula, no seu plano, alguma Sim. coisa assim. Bem ou mal, a do ensino fundamental, ela já está um pouco mais longe dessa daqui. Sim. Esse caminho ele é mais curto, ele é mais fácil, né? Então, E olha só que legal, se a gente pensa, né, nessa questão que é pendular, né? Você fala, pô, é legal, mas né, não é tão legal porque de repente diminui o processo reflexivo e tal, não sei o quê. E aí isso faz a gente trazer aqui a grande questão. Isso que está acontecendo agora é um processo necessário. Sim. Necessário. E que não deveria acontecer só no âmbito acadêmico, que é o que está acontecendo aqui, né? Isso daqui essa conversa está acontecendo por uma questão de estudo acadêmico e tudo mais. mas a ideia é transbordar Sim, o transbordar. acadêmico, né? Exatamente. Quando a gente faz em produto de mídia, Sim. que vai dentro de uma plataforma, Sim. inclusive, Marco, tô nessa câmera aqui? Então, vai ter uma plataforma, esses vídeos todos, essa discussão. A ideia é para quem quer trocar ideia sobre a BNCC e aprofundar isso. Então, né, estamos nos esforçando para que o que está acontecendo nos âmbitos acadêmicos chegue em mais lugares e de Legal. formas diferentes. Legal, ótimo. Numa estética absolutamente contemporânea. Só que veja que essa questão ela é importante de ser tratada institucionalmente, Sim. pelo poder público. Sim, 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 Né? sim, sim, Então, sim. então vejam só, não adianta eu apresentar algo que está muito detalhadinho e tal, porque ele sempre vai necessitar de reflexão. E essa reflexão só vai acontecer se nós tivermos políticas públicas que de fato ofereçam esse tipo de reflexão. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui, né, é motivado por questões justas, né, da BNCC, mas ela parte de uma questão pessoal, né, sua, tentando pensar e tentando estudar e entender, e que vai transbordar e que a gente espera que vá para vários lugares e que venha ao conhecimento dos professores, que são as pessoas que vão fazer a diferença. Mas isso tem que acontecer em âmbito da instituição pública de maneira geral. Então, a formação, o processo de formação e de reflexão da educação, né, e da BNCC, ela precisa acontecer. E isso me parece que, historicamente, é um grande gargalo aqui, né? É um grande problema, porque nós tivemos poucos ou pouco impactantes, né, quando aconteceram os PCNs, e eu até participei de alguns momentos quando eu trabalhava em São Paulo, lá em Barueri e tal, no ensino fundamental, mas você via que ainda assim era pouco, né? Era pouco o processo de formação para entender ali os PCNs. Isso, a formação dentro da rede. Dentro das redes. Da galera, né, os momentos de... cara, esses momentos são muito importantes, né? Demais. São muito São importantes. Depois da BNCC, a primeira formação que nós, aqui de Rondônia, tivemos, deixa eu escolher bem a palavra, não posso dizer relevante, mas que ajudou, que foi realmente efetiva, assim, que eu saí de lá, assim, um pouco mais empolgada,
entendendo um pouco melhor e me sentindo mais confiante, foi agora. Essa ideia de relevância também é muito individual, né? Para você relevante, e acho que tá tudo certo. Não é que o que acontecia antes era irrelevante, mas que bateu Porque para você de uma houveram forma. outras. Assim, vou explicar de fato como as coisas são. Mas agora Houveram quando? Você falou que formações foi agora. depois da BNCC, Tá, né? tá. Houveram formações dentro do estado de Rondônia que foram feitas, só que assim, eu sentia, isso foi a minha percepção, que era um colega meu que estava lutando tanto quanto eu para entender aquilo ali. Não estava vindo uma pessoa que estava mais além do que nós estávamos ali para vir contribuir, trazer alguma coisa que me desse uma sensação maior de confiança e liberdade para colocar tanta coisa em prática. Porque foi uma enxurrada de coisa. Eu senti dessa maneira, foi uma enxurrada de coisa BNCC. Eu fiquei assustadíssima quando eu senti o peso da responsabilidade quando veio a BNCC. Eu senti dessa maneira, né? Isso aqui eu entendo que é um processo e que não é de um ano para o outro, 2 anos, que eu vou realmente mudar todo um contexto. Isso depende de tanta coisa, a escola que eu tô, a minha gestão, a minha comunidade, é tanta coisa que depende. Mas a primeira que eu tive foi no último congresso, que foi o 9º Congresso de Educação Física, que foi incrível. Eu tive professores incríveis, né? Eu não sou muito boa de decorar nomes, mas todos assim estudiosos, todos doutores e doutorandos, pesquisadores da área, e trouxeram coisas como, por exemplo, aqui, ó, nesse trecho aqui das propostas atuais, onde é colocado para você, por exemplo, esportes de aventura, que eu olhei aquilo lá e falei, meu Deus, Como? como assim? Como eu Só porque eu tô faço? na Amazônia? O que está acontecendo? Só porque eu tô na Amazônia, bom. Vou levar as crianças pro rio? Usar o cipó da árvore? E aí eu fiquei muito perdida e eu nem ousei, vou falar isso aqui, nem ousei passear por essa temática. Chegou para nós no estado materiais. E o que eles trouxeram sobre isso? Gente, Como é que eu eles. fiquei muito apaixonada. Porque Você nem ousou, mas pelo que você está dizendo, Usarei. você começou a Usarei. olhar de forma diferente para isso. Fiquei um pouco menos insegura. Por exemplo, arco e flecha, que eu achei assim. O que eles disseram? Me conta, assim, o que mudou para você? Tudo que foi trazido dentro de atendendo a algum aspecto que a gente não estava habituado, que não estava na nossa formação, dessa galera que tá. Eu me formei em 2004. Não, eu comecei em 2004. Formei em 2007, 2008. E não tive muita daquelas coisas ali, eu não tive acesso na faculdade, não. Então, era uma coisa que eu teria que buscar, né? E um pouco inacessível, arco e flecha. Vou acessar arco e flecha onde? No YouTube, né? E trouxe uma professora que trabalha com o Paralímpico, gostaria muito de conseguir lembrar o nome dela aqui. Trouxe o professor Dantas, que eu acho que é do Nordeste. Trouxe um outro professor também, que é esporte e aventura, que ele trouxe ideias, vou falar assim, bem específico. Um exemplo, o muro da escola. Ele mostrou que há a possibilidade de você colocar a escalada horizontal. Eu falei, gente, muito óbvio, né? Mas não para mim. A escalada lá, horizontal, que não é impossível, é só você colocar dentro do planejamento financeiro da sua escola. Se você tiver um diretor, uma diretora ok, que graças a Deus atualmente é o meu caso, né? Ela topa. Legal. Ela Compra as topa. agarras, coloca as As agarras. agarras. E ele falou, me mandem no Instagram que eu mando para vocês quem é o vendedor que vende para muro. Sabe? E ele me deu uma coisa, de fato. E é uma coisa, eu acho que isso vale a pena, né, frisar, assim, em outros materiais, em outros vídeos dessa série aqui que eu tô fazendo, isso já apareceu. Eu acho super importante aparecer mais vezes para a BNCC fala em tematizar, ela não fala em ensinar determinada coisa. Cara, tematizar é muito potente nesse sentido, porque tem coisa que a gente consegue, sim, vivenciar, ensinar, a gente corre atrás de uma coisa ou outra. Agora, tematizar é trazer isso para dentro da sala de aula como tema, às vezes sem conseguir mergulhar numa prática ou numa reflexão muito grande, mas trazer os elementos como temas das aulas já é tão interessante, porque a próxima vez que esse
aluno, pensando num aluno que tem uma vida inteira pela frente, entrar em contato com isso, quer seja como telespectador, né? Ele já assiste alguma coisa diferente. Poxa, já vi tal coisa, tive isso, já sabe que existe, né? Ou se ele tiver a oportunidade em algum outro momento de mergulhar, de praticar, de fazer, ele já não tem mais aquele bloqueio, aquela coisa que a gente está super acostumado. Quantas vezes a gente não pega alunos que, e mesmo a gente, e colegas e tal, mas alunos, isso me dói muito quando vem de um aluno e vem e fala assim, eu não vou fazer, eu não sei fazer tal coisa, professor, eu não... Cara, tem gerações que se limitam a brincar corporalmente, a jogar, a estar, né, em ambientes interessantes, porque se julgam incapazes de fazer, acham que o ambiente vai estar julgando e apontando para as incapacidades ou imperícias motoras deles, e ele não faz. Castrado com sucesso. Com sucesso, e por ele próprio, a partir de um momento. Toda uma educação em casa, né? Não, você está se comportando de tal maneira. Tem Agora, se você né? tematiza, joga, faz, vivencia um pouquinho, entende? Você já parte de um outro patamar, né? Talvez você liberte isso. E olha só que interessante, né? A gente está falando dos estudantes e tudo mais, né? Da falta, então, a falta de experiência em determinadas manifestações corporais e tal, fazem eles se sentirem incapazes e limitados na experiência, que é a mesma coisa que acontece com a gente. Claro. Nós, na nossa formação inicial, não temos a gama e a diversidade, né, de experiências dentro das manifestações da cultura corporal de movimento, porque, de fato, é difícil, é muita coisa, né? Só que o processo de formação continuada nossa é falho nesse sentido, e por isso que é legal, né, quando você fala que, nossa, foi muito interessante ouvir os acadêmicos e ouvir outros professores que têm experiência em determinada manifestação corporal, trazendo ideias. E eu acho que é isso. Propriedade, não de qualquer jeito, pelo amor de Deus. Você vai colocar um perdido para guiar o outro? Sabe? É isso que às vezes acontece nas formações. Meu Deus, eu falei. Então, é legal ter pessoas que conhecem, né, do assunto. É legal, né? Pô, vamos ver quem sabe de dança. Então vamos aprender com quem sabe de dança. Da dança. Vamos aprender quem é legal e entende de lutas, né? Claro. De E não colocar o meu colega, que por acaso também trabalha ali numa academia na esquina da minha casa, para me trazer uma formação sobre lutas. Não que ele não possa, mas ele é a referência, ele é uma das referências. Eu acho que qual é a relação dele com isso aí? Eu acho que são diferentes, são diferentes espaços de formação e de troca, né? Quando você tem esse momento que é uma formação da rede, uma formação que você está buscando, por exemplo, um curso que você está fazendo e tal, a gente espera que tenha alguém que debruçou bastante sobre aquele tema e que nos traga algumas coisas novas. É isso. Essa Ele entrou naquilo a fundo, aí ele veio trazer. Ela pode ser muito válida, por exemplo, do colega que dá aula na academia da esquina ou que faz, ela pode ser muito válida, mas ela normalmente não acontece nessa esfera do curso ou da formação da rede. Ela acontece aqui, ó. Pô, sei que você trabalha com tal coisa. Pô, você tem alguma coisa não sei o quê? Pô, legal, você pode vir dar uma aula, ajudar e tal. E aí você vai, né, essa formação informal entre pares, que acontece muito. E isso aqui potencializou muito a possibilidade. Poxa, a gente está junto aqui para conversar a partir de contatos de amigos que a gente se conhece, né? No seu caso, obrigado, Paulinho, por indicar a Charlize e trazer a referência dela para cá. Mas é isso, são pares se ajudando. Quando a gente entra nessa outra esfera, um curso, uma formação, a gente espera alguém que tenha... Mas você sabe que das vezes que eu me senti assim, que um que está tão perdido quanto eu está me dando uma formação, muitas vezes não era a área da pessoa também. Ele apenas sentou e estudou muito e se esforçou muito para tentar trazer o melhor dele, mas não é a vivência dele. Louvável.
claro. demais. Ele foi obrigado, coitado, né? Sim. Mas, enfim, ele teve a coragem, né? Mas aí são umas fogueiras que às vezes os sistemas botam a gente, né? Tipo Umas... isso. Mas não. Olha só que legal, né? A gente percebe que ouvir pessoas que estudam profundamente ali, né, e conceitualmente os documentos, né, a área é importante, massa. né? É importante porque abre Demais. a nossa cabeça para algumas possibilidades. Quando a gente escuta alguém que estudou mais a fundo uma determinada temática, puxa, traz outra experiência, Abre, né? mas eu acho que essa experiência de troca entre professores, daquilo que eles estão tentando fazer, é fundamental. Fundamental. É fundamental. Mas então, é outro espaço. Imagina, é outro espaço. Ou um espaço contínuo de formação mesmo, né? Então, imagina, a gente poderia pensar Não seria esse ruim. processo de formação continuada, de repente, nesses 3 níveis, né? Em que a gente consegue compreender conceitualmente o documento, né? Ao mesmo tempo, a gente vai lá e experimenta e pensa a respeito de possibilidades, né? Mais práticas, mas a partir de pessoas que estudaram. E eu acho que o momento da troca entre... Então, nós dois aprendemos sobre dança com tal pessoa, né? E vimos possibilidades e tal. Nós, eventualmente, nunca tínhamos feito a experiência. E aí a gente começa a fazer. E aí essa troca de ver como você fez, como eu estou fazendo, Sim. como o Flávio está fazendo a dança, né? Também é importante. É uma força. Porque imagina só, a gente começa a trazer tudo aquilo que estava na teoria para a prática e aí a gente consegue ver outras possibilidades a partir daquilo que a gente tem de fato, Ideias, de né? estudante, de possibilidade material. Então, eu acho que essas 3 instâncias, assim, elas são muito importantes, Sim, né? elas só não podem se substituir. Não podem. O problema deveriam é estar largar integradas. tudo a cargo da troca. Sim, que não se Entendeu o basta. que eu sentia? Eu sentia isso tudo. A princípio tivemos esse momento, a discussão, eu e o meu colega que está lotado na mesma escola, a discussão, tivemos um momento durante a pandemia online terrível para estudo da BNCC, foi maçante, porque era online, porque tinha pandemia, porque socorro morrer e tudo isso, né? E a BNCC, qualquer documento dessa natureza faz muito mais sentido quando a gente tem a prática que vai nos entregando referências, feedbacks em relação ao que está ali, e você vai até mudando a sua leitura em relação ao documento, né? Outra coisa que apareceu aí nos grupos focais muito já estaria na hora de uma revisão da BNCC, porque aquele processo inicial ele foi muito... Imagina, se quando ela chegou, ela já era uma grande interrogação para muita gente, imagina quando, antes até de existir esse documento, estava se fazendo discussões públicas e tal. Tinha muita gente que estava viajando, não estava entendendo exatamente o que seria esse documento. Só passa a entender isso quando ele existe, quando ele está na prática e quando ele compõe a nossa realidade docente. Agora que ele compõe há 3, 4, 5 anos, dependendo da rede, da pessoa e tudo mais, poxa, o nível de compreensão dele já é outro para todo mundo. Sim. Todo mundo já entende mais. Já sofremos ele. Já seria a hora, né? E isso apareceu bastante. Já seria a hora de olhar de novo para ele, e aí a profundidade e a importância de um processo de pesquisa, de consulta pública, sobretudo com a comunidade educadora que vem vivendo o documento, é outro nível. Porque a galera entende, né? Aquilo que a gente estava conversando antes. Um sistema de computador que a gente usa, a gente sabe onde estão as falhas e as questões dele. A gente conversar com um desenvolvedor é muito mais fácil para ele. Agora a gente já viveu a BNCC, a gente entende muitas coisas que daria para a gente aportar de forma diferente num processo. O movimento está muito rápido. Eu gostaria já de deixar uma sugestão para quem vier assistir, ouvir e utilizar o material que a gente está produzindo aqui agora. Você está dando uma sugestão para o nosso público? Então fala olhando para essa câmera. Não. Então, por exemplo,
Eu estava pensando esses dias, trabalhei esse ano o tema sobre esteroides anabolizantes e suplementação Boa. no nono. Esse era um tema Quando os que eu. moleques estão desesperados, querendo Mas saber, o olhando, legal é que quando eu comecei em 2009, querendo virar monstrão. né, enfim, em 2009, eu trabalhava isso no terceiro ano. Olha o tamanho da mudança em 10 Uhum, anos. uhum. A necessidade, eu falei, não posso deixar vocês saírem daqui sem a gente Sim, falar disso. faz todo sentido. Por quê? Porque eu tô topando os meus alunos na academia Uhum. e eles estão shapeadinhos. Como é que você vai falar isso 3 anos depois deles já Eu vou estarem chegar muito na pegada? atrasada. E eu Aham. sei lá se o meu colega que trabalha o terceiro ano está fazendo essa tarefa. Eu fico super preocupada com algumas coisas relacionadas à saúde. Então, eu puxei meus conteúdos que era há 10 anos atrás no ensino médio que eu usava, eu puxei para o oitavo e nono. Legal. Trabalhar a obesidade, não, isso aí, né, oitavo, nono tá legal. Mas trabalhar mais específico como esteroides anabolizantes, a utilização, desmistificar, não trago demonizando, porque não adianta. O que acontece com a criança que você fala para não fazer uma coisa? Ela vai testar, porque agora ela está desafiada, Pô, mas né? Então você traz aqui, ó, é isso. usando essa nossa situação aqui, desse podcast, nesse formato, existe um nicho gigantesco de podcasts e de influencers dessa área. E essa molecada tá super exposta desde os 11, 12 anos a isso. Ele já tá ouvindo falar, já tá... Então assim, é isso, nada de demonizar, mas vamos conversar a respeito, vamos entender. Isso. E tem uns caras desses que Usar eu andei temática. ouvindo, uns super marombados e tal, com falas altamente decentes, interessantes, não é uma Claro. coisa da loucura de fazer... Cara que traz, né, a real e reflexões. Então, assim, dá até para usar esses materiais Claro que dá. com eles, que é E coisa que eles já está no dia a eles dia assistem. deles. É Eles lógico, assistem. lógico. Quem está na academia já conhece todo mundo. Eles estão quase no mesmo nível de debate que eu, se não me passar logo mais, entende? Então não adianta você não falar, você vai estar falhando enquanto educação física, porque quem que vai falar matemática? Quem vai falar disso, se não for educação física? Não é? Sim. Então a gente tem que tratar, tem que trazer. Por isso que eu falo, talvez sim esteja na hora de uma revisão e fica a sugestão de trazer mais propostas dentro desses documentos para que seja refletido pelos profissionais e fique assim claro para eles que é necessário, que é muito importante, que não pode deixar passar sem trabalhar conteúdos relacionados à saúde. Sem deixar, o menino tem que sair do nono ano tendo total liberdade para gerenciar o seu próprio corpo. E é no nono, não é no terceiro, na minha opinião. Eu acho que no primeiro, segundo e terceiro, acho que já são outras coisas. Eles estão com a base pronta. Eles estão com a base pronta. Ali é um outro rolê, entendeu? Eu acho que a base ela tem que estar fechadinha ali, não perfeita, mas lançados todos os temas mais importantes no nono. Ele não pode ir embora sem poder cair no mundo e decidir, eu quero emagrecer? É a dieta do alface? Entendeu? Ele já tem que sair ali no nono sabendo que não é assim. O que é uma hiperplasia, uma hipertrofia. Ele tem que entender que o corpo dele pensa sozinho. Não adianta o que ele quer. Aí você desmistifica, aí aquela menina, aquele menino que estão ali, você vê que eles estão ansiosos por uma questão estética, só que eles estão fazendo tudo errado. A menina começa a desmaiar na aula, começa a ir embora para casa. Aí você vai olhar, é o quê? Dieta louca. Ela tá fazendo tudo errado. Você fala assim, olha, seu corpo não entende igual você está entendendo. Então, vamos entender isso aqui. Né? Eu acho que isso tem que acontecer no fundamental. Então, quando forem feitas novas adaptações, eu acho que precisa enfatizar muito mais a saúde até o nono ano. E não isso tudo não é incompatível com a questão das linguagens, né? Porque a gente tende a achar que a gente puxou muito quando a gente está a educação física escolar, ela é diferente da educação física, né, da academia e tudo mais. Agora, trazer esses temas, inclusive pensando em linguagem, em como a gente está
no mundo, na sociedade, né? Isso tudo faz parte, Claro. tá dentro desse caldeirão de coisas aí, né? Então, Olha que legal. A minha formação é bacharel. A minha primeira formação é bacharel. Eu só fiz depois, decidi entrar você no foi fazer a Estado, fui licenciatura fazer a licenciatura, depois. mas assim, ela vem complementando. Então, as minhas disciplinas de maior peso, os maiores mestres que eu tive, foi tudo na área da saúde. Então, quando eu me deparei com vôlei, futebol, handebol, basquete, e não tinha, e malemar falava ali obesidade, né? Eu já cheguei e falei, meu Deus, e artrose? E a hipertensão? Pelo amor de Deus. Então aí eu já fui carregando para esse lado aí, da saúde, desde o começo. Senti muita dificuldade, porque não era muito a proposta na época, né? E é curioso porque lá nos PCNs se falava muito, né, da questão do viés da saúde coletiva, mas olha só como é legal, né? A estruturação e a sistematização. Na BNCC a gente consegue perceber, fica um pouco mais claro, né? Apesar de você ver a necessidade de um possível aprofundamento, mas lá dentro das ginásticas, na ginástica de condicionamento físico, puxa, a gente tem uma gama enorme de possíveis temas a serem discutidos, né? Mas Entre pouco eles, se falava pouco se sobre falava. doença. É. Isso por quê? Mas aí acho que entra muito no que o A gente tá Glauber refém. entra muito no que o Glauber estava falando, assim, de fala de ginástica de condicionamento físico. Lá não fala de doença, mas você tem total liberdade para trazer, né? Então, assim, aquele tema disparador, ele te permite chegar nesse ponto. Talvez algumas temáticas possam ser já sugeridas no documento, concordo, mas são coisas como essa que eu passei a entender o quanto os professores vêm citando para mim ao longo da pesquisa, essa ideia da BNCC como documento orientador ajudar muito na organização da aula e na sistematização. Porque se antes o PCN, super bacana em vários temas que ele trazia e tal, ele trazia o amplo, hoje já existe um direcionamento que permite que ele quase chega lá, no sentido de falar de ginástica, de condicionamento, é quase chegar lá. Né? Talvez nem todos os professores consigam chegar nesse ponto, porque você tem outra vivência, bacharel, e deve ter uma vivência de na academia, sempre pensando sobre isso, não sei se alguma... Com os pés nos dois lugares. Então, ou alguma pós, alguma coisa que foi para esse lado. Então, assim, sempre tem, você tem muito mais propriedade para falar isso. E olhando, deve ter até outros, agora não está me ocorrendo, mas a partir desse viés da ginástica de desempenho, de performance e tal, dá para cair Você pode levar para esse nessa lado. temática, né? Com certeza pode. E aí é isso, né? Pois é, mas eles poderiam colocar como objetivo dentro da BNCC por exemplo, eu acho uma competência imprescindível de constar lá que você tenha autonomia sobre sua saúde. Autonomia sobre saúde. Como que eu vou chegar nesse resultado dessa competência, dele ter autonomia? Ele vai saber utilizar instrumentos para que dê condições a ele de decidir se é por aqui ou se é por aqui para o objetivo que ele quer atingir. Então, são as coisas que numa eventual nova consulta, quem já esteve, né, em contato, começa a trazer, começa a aportar objetivos. Não, eu entendi. Lá, né? Não. Mas tem aqui. Não, tem que ter mais. Eu entendi totalmente. E eu acho que é isso, né? É trabalhar na perspectiva dos objetivos também. Que isso eu acho muito legal. Objetivos de aprendizagem, direitos de aprendizagem. Aí entra na questão política, né? Nossa, tô parecendo um polvo aqui. Aí entra na questão política também. Em que sentido? Né? Porque vender remédio é rentável para muita gente. Nossa. Né? E a educação física, ela tem um potencial de tornar a sociedade mais saudável, porque você pega a criança. É o seu futuro adulto, é o futuro da sua cidade, do seu país, ali tá na sua mão. E por que falar? Por que dar essa liberdade, né?
Por que ninguém pensou nisso? Isso é esquisito. Não, a educação física e várias outras coisas. Se pensar Ou em seja, já modelos, pensou, não se colocou, né? pensar em modelos de medicina, sabe? Essa questão de médico da família, se trabalhar muito mais na prevenção do que no ataque à doença e tal. Claro. São formatos E a maior parte das doenças você controla sem medicamento. Das doenças, não é doença, né? No diabetes sem medicamento não vai rolar, uma hipertensão sem medicamento não vai rolar. Mas assim, eu tô com uma dor aqui, uma dor aqui, uma dor aqui, uma dor ali. Às vezes a criatura vai para uma academia, academia, né? Você tem acabou, um fortalecimento gente. global Tá ali. mancando, não agacho. Olha, não posso agachar, não consigo mais agachar, não consigo mais subir escada. É porque eu não tenho mais a articulação do fêmur, aí já está invalidando aquela criatura ali. Isso aí é lá na escola que ela pode aprender que não, ela pode contornar. Quantas pessoas que têm uma perna só e sai por aí? Que nada, que compete, que é atleta, que ganha corrida, não é não? Por que eles estão tão achando que o fim é ali? É remédio, só remédio. Então, e eu acho que isso que você traz, né, esse tema, né, essa problemática, na verdade, isso precisa ser discutido dentro das aulas, né? Uhum. Justamente isso, né? Então, Nossa. como infelizmente a concepção de saúde que existe, né, na sociedade, ela eventualmente está descolada das possibilidades teóricas e conceituais que, a ciência está trazendo e tudo mais, né? Então, imagina o conceito de saúde hoje, né, que é apresentado, né, e desenvolvido ali, e tentando desenvolver no mundo pela Organização Mundial de Saúde, é um conceito muito amplo, né, que traz ali umas dimensões maiores, né, que tem a ver com a questão física, tem a ver com a questão mental, tem a ver com a questão, né, social, né, e infelizmente hoje ainda a gente percebe que o conceito de saúde é aquele de não existência de doença só, né? Para a maioria da população. Pode ser trazido por um médico. E essa problemática é que precisa ser discutida, né? A gente precisava de formação na área da saúde, saúde e doença. Precisávamos. A gente precisa ter esse know-how aí também. Então, e me parece que a escola, né? É isso, você falou, você está com o pé em dois lugares. Tem na academia, está aqui, e tem outros centros também enfim, como é que chama? Os boxes que tem, né, temos por aí hoje, dos crossfits, e todos os lugares fantásticos para se trabalhar a questão. Agora, a escola, e talvez aí que resida muita parte da resistência em relação a esses temas dentro da escola, a escola realmente não é o lugar de se obter. A escola não está ali para substituir uma academia ou um box. Ela está ali para refletir a respeito disso, para o cara entender se ele vai para uma academia, para um box, se ele vai pegar uma bike, se ele vai mudar o hábito dele, de repente ele faz, né, X quilômetros que ele vai de ônibus, se ele consegue fazer isso de bicicleta de repente, ou 2 vezes na semana. A escola é o lugar de levantar essas temáticas, apresentar o que a sociedade tem, oferece, refletir sobre a nossa. Eu faço muito isso com os meus alunos aqui do Instituto do campus, com relação à bicicleta. Eu gosto muito de bicicleta, venho pedalando bastante, mas venho também muito de moto. E quando eu encontro aluno de bicicleta na BR, por exemplo, tem uma ciclovia do lado, cara. Por que você tá... Eu paro a moto e dou esporro neles, dou bronca, né? Vai já pra ciclovia. Não vê... Pra mim tá na mesma esfera, entendeu? Que é a esfera da saúde, cara. Se você anda de bicicleta, anda. Cara de fone. Quando eu encontro o cara andando de bicicleta de fone, eu paro e falo, não dá. A audição um tema legal para trabalhar é super importante quando você está na bicicleta para você entender o ambiente. Se você isola essa via, você está muito mais suscetível, é muito mais perigoso. Né? Você está vindo um carro, às vezes está vindo de trás e você não... Então, assim,
Isso é saúde, cara. Claro que sim. Isso não tem a ver E é com atual. doença. Sim, e é uma mescla com Na a era do fone de sociedade. ouvido, a gente não tá falando disso. Eu não tô falando disso. Vocês estão falando disso na sala? Eu falo Fala eu falo disso. muito nesse sentido, no sentido da bicicleta, porque Aham. como eu ando bastante e sinto a diferença de quando eu tô com a via auditiva aberta ou fechada, né, do quanto eu me sinto mais atento ao que está acontecendo em volta e logo mais seguro, e eu vejo os alunos vindo para cá com fonão, esse cara tá... E é importante saber, né, a perda auditiva, tudo isso. Não que eu uso demais fone de ouvido, mas é importante saber que você vai ficar surdo mais cedo, né? Isso que vocês falam eu acho interessante e traz um ponto assim, né, para a gente refletir. E que a BNCC traz e que eu particularmente achei interessante. Vejam que o que a gente está falando aqui é olhar para o mundo ao nosso redor, Sim. ver as problemáticas e as necessidades que nós todos temos, Sim. né? E discutirmos isso Isso. para tentar melhorar o quê? A vida. Uhum. E eu acho que o tema vida, né, na BNCC, ele é algo que é trazido de alguma maneira, né? Agora, se está interessante, se está de forma aprofundada, é outra história. Mas fato, é um ganho quando ele, por exemplo, apresenta a ideia de projetos de vida, Sim. né? Então, é legal a gente começar a ver em um documento, né, e que está explicitamente posto que a escola ela precisaria dar um olhar para a vida, que nada mais é do que contextualizar o ensino, contextualizar aquilo que a gente vai ensinar, né? E eu acho que isso é legal, né? Para a gente começar a perceber que, poxa, mas eu não sei falar, por exemplo, de esportes em meio líquido. Poxa, mas espera lá. Aqui nós temos vários balneários, aqui a gente tem várias cachoeiras em volta. Será que não dá para a gente usar como ponto de partida a vivência e a experiência que os nossos alunos têm de nadar na cachoeira, de ir pescar todo final de semana? Quais são ali os riscos, os prazeres que estão envolvidos com todo aquele processo? Mesmo que a gente não tenha uma piscina ou que a gente não tenha a condição de ir para esse lugar Isso pode. durante a prática, mas é isso, é a Perfeitamente. tematização. Então, é tematizar a vida, aquilo que eles são. Foi muito legal você falar dos anabolizantes e tal, porque a semana passada Você tá foi bombando, isso. cara. Hã? Você tá bombando. Não, Dá para perceber. foi muito curioso porque eu peguei umas aulas do terceiro ano e eu levei um documentário porque a molecada tava falando muito do Mister Olímpia, tal, não sei Desde o agora, quê. né, recente, e eles, tinha um brasileiro eles que estava na final, que ficou em... participou ali, e eles estavam falando muito, tal, não sei o que, eu falei, legal, então vamos lá, eu vou trazer algo. E aí eu levei um documentário da Mariana Van Zeller a respeito de uso de anabolizantes e tal, e é isso, foi a partir de falas deles ali, né, nos corredores e nas aulas, que, putz, aqui dá caldo, né, aqui dá jogo, trazer coisas para falar, por exemplo, da saúde, mas principalmente dessa relação com o corpo, desses padrões estéticos que a gente, infelizmente, somos presos e estamos presos e tal, e o quanto isso pode ser impactante para a saúde, né, de maneira geral. E aí foi muito legal nesse sentido, porque Extremamente você importante. traz um documento audiovisual ali, né, para ser discutido, né, e que está falando a língua deles, está falando aquilo que eles estão vendo, né? Então aparece os caras fazendo uso, né, de anabolizante e O tal. medo, não sei o quê. gente, que quando começa a tratar esse tema dentro da escola, e se vier em documento pra gente, seja demonizado o hormônio dentro desse trabalho que vai ser feito, que uma hora vai acontecer, né? Vamos esperar aí, tá atrasado já. Mas, por exemplo, para a mulher ela começa a ter uma baixa hormonal depois de uns 30 anos, e aí
Se você pesquisar, você encontra gente falando que estava tratando depressão quando descobriu que era só regular a testosterona. E a Então, mas gente vai e demoniza ela. talvez daí é a Esse é o importância problema. disso que o Glauber está falando, que é Tem que até ser difícil você. é até difícil você separar o que é essencialmente, né, na distinção que a gente faz, o que é saúde, o que é vida ou projeto de vida, o que é questões relacionadas da sociedade, à comunidade, tá tudo misturado. Tudo é a mesma. A vida é complexa, ela é multi, né, vertentes e holística e tal. Então, assim, tratar uma questão hormonal, do ponto de vista meramente biológico, pode ser um grande problema nesse contexto escolar. Mas tratar essa questão destrinchando tudo isso, falando exatamente isso, você traz uma questão Tudo. psicológica, você traz uma questão social, você traz casos, De estética, saúde. discute tudo Traz isso, a potência sexual, mas entende. você também traz o benefício. Não Cara, pode isso ser uma fica coisa super só, né? rico, super rico. Isso. E talvez nesse sentido, voltando e para ir fechando, porque a gente já está aqui há uma horinha. É, eu acho que é um ganho, eu acho que é uma coisa legal que a gente tem um monte de vertentes, tendências, né, dentro da educação física, e eu acho que é muito legal que a BNCC, nessa primeira versão, terceira versão, mas a primeira versão efetivamente publicada, oficial, entendendo que deve haver outras ao longo do tempo, essas revisões, umas coisas que, né, seria natural que acontecesse, mas ela ter tratado... Nossa, me fugiu completamente o que eu tava falando. É muita coisa. É muita coisa. Não, Tá igual ela a não própria ter... BNCC. Ela não ter, não, desculpa. Ela não ter pego uma vertente, uma tendência e mergulhado nela. Ela é um compilado, muitas vezes criticado por não ter o pé ali ou aqui ainda, mas eu acho que para essa primeira versão talvez tenha sido até importante, sabe? De não ter essa identidade vinculada a essas correntes tradicionais e essas linhas, né, tradicionais já dentro da educação física, mas ela representar de alguma forma várias, né, que estão ali dentro. E, sei lá, talvez isso gere realmente mais tranquilidade para que os professores sejam, né, se sintam representados e orientados por ela, organizados, né, usem ela para organizar a sua aula, sistematizar o seu trabalho. Talvez seja importante. Então, só esse elemento de não mergulhar claramente em nenhuma das vertentes, das tendências clássicas já da educação física, talvez garanta ainda esse elemento de referência, de norte para vários professores, né? Que consigam, de novo, está sendo surpreendente para mim lidar com muitos professores e perceber que, poxa, reconheço um monte de coisa que podia ser diferente e tal, mas é um documento importante, é um documento que faz sentido. E talvez só tenha conseguido isso porque não carcou a mão em uma vertente que geraria um monte de hate das outras, né? Acredito que não. Dá para ir para vários caminhos com esse documento. Eu acho isso muito válido, muito legal. E essa é a grande discussão que nós estamos tendo ali no ensino médio técnico, né? Porque muitas das instituições não compraram a ideia da BNCC, né, para o ensino médio por conta de uma interpretação, obviamente, nossa, de um esvaziamento de possibilidades, né, de não deixar as claras o que a educação física pode ser e pode desenvolver e tudo mais. E nesse sentido está interessante por quê? Porque a gente está tentando fazer esse exercício de discutir internamente, né, quais são os conteúdos essenciais da educação física e o que a gente espera conceitualmente da educação física dentro da EBTT. Uhum. E eu acho que esse exercício ele é legal para todas as instâncias da educação, né? É aquilo que a gente falou no começo. A gente precisa
discutir, a gente precisa refletir, a gente precisa estar em constante movimento nesse processo de ir e vir mesmo, né? Vai, lê, volta, e eu acho que só assim, de fato, a gente vai conseguir fazer a área e a educação ir adiante, né? Pensei agora, mas até a inclusão de um capítulo, de uma área EBTT, numa eventual reformulação da BNCC de ensino médio, possa ser super Total. interessante, providencial, né? É isso. Galera, de verdade, Marco, foi legal aí? Aprendi pra caramba. Ele entrou na onda ali, ele tava curtindo. Não, total, porque... E do ponto de vista técnico aí, você acha que foi legal, que teve... Então, assim, é indescritível, assim, o que eu, né, eu tô no meio de um processo de muita produção, de muitas coisas diferentes, e isso daqui, a gente está dentro, acho que vale a pena só para finalizar, a gente está dentro de um espaço que é a fábrica de software aqui do campus de Vilhena, o FS Lab, o Laboratório de Fábrica de Software, no Instituto Federal de Rondônia, campus Vilhena. Deve ter passado aqui algumas vezes. Essa pesquisa, esse vídeo é fruto de uma etapa da minha pesquisa de doutorado que depois, olha lá, né, que é vinculada à Unesp de Rio Claro, orientado pela professora Fernanda Impolseto, que eu estou estudando os documentos oficiais da educação brasileira voltados para a educação física, como que isso, né, impacta na nossa área e como vem acontecendo. O foco, claro, é a BNCC, porque é o documento atual, né? E eu acho que momentos como esses são os mais interessantes, porque acho que sempre a gente se incomodou com essa ideia, todo mundo que passou aí pela universidade, principalmente, aquele TCC, uma dissertação de mestrado, que é um trabalho hercúleo para ser realizado, ele fica normalmente quietinho ali numa biblioteca, né? E a gente sempre se questionando. Claro que depois a gente passou a ter métricas para entender se baixaram lá do site da universidade, se alguém leu, se foi citado. Hoje em dia está um pouco mais fácil. Mas a ideia de transformar tudo isso que a gente está pensando, refletindo em produtos audiovisuais, em produtos de mídia que outras pessoas podem consumir, também interessadas, né, no assunto, é algo que está se concretizando agora, né? E eu estou em meio a essa produção com vários outros formatos, entrevistando gente, fazendo, né, as coisas, algumas ao vivo, vídeos que o pessoal está me mandando, outros eu entro e converso ali pelos meets da vida, e esse aqui é um formato presencial, da gente conseguir olhar um na cara do outro, criar uma estruturazinha aqui para ser legal. Espero que tenha sido muito legal do ponto de vista técnico, porque isso também é importante, oferecer um produto que né, podia ser só um gravadorzinho aqui, o conteúdo seria o mesmo, mas a estética ela é importante, né, apresentar bons produtos para as pessoas, para que elas... Então eu queria agradecer demais vocês pelo tempo, 1h e tantinho aí de um sábado de manhã. O convite e tudo que vocês colocaram aqui, eu fiquei aqui só observando. Muito obrigado. Tá, muito obrigado. Estou disponível aí, sempre que Legal. precisar. Valeu, professor. Igualmente. Muito legal. É isso. É isso. Ficamos por aqui. Marco, você eu nem tenho, eu não tenho como te dar uma mãozinha só para agradecer o quanto você ajuda e faz nesse processo aqui. Ontem, bom, vocês vieram aqui agora de manhã, a gente passou a tarde toda aqui passando. À noite eu montei aqui. Não, Puta, é verdade, ele antecipou ainda. Quando eu cheguei aqui, várias coisas já estavam meio no jeito. Então, cara, não tenho como te agradecer, preciso registrar isso no vídeo. Devia ter outra tela. Depois dessa vai aparecer apoio e realização FS Lab, e depois vai aparecer uma foto sua piscando aqui, assim, ó. Olha lá, ó. Depois desse tem que ter uma foto sua piscando aqui para agradecer. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Então, Obrigado, gente. agora que terminou, há controvérsias, hein, Marcos?
O quê? A gente precisa depois conversar sobre o Ed. Ixi! Não cortaremos isso. Isso vai ficar público na internet. O Ed vai saber de tudo. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Valeu.